Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Aqui nós vamos para mais um vídeo sobre financiamento Caixa, financiamento de imóveis Caixa. E no vídeo de hoje nós vamos falar alguns segredos da construção para você conseguir o financiamento de uma construção, o financiamento de uma reforma pela Caixa. O primeiro segredo da construção aqui é a cobertura, e o primeiro deles dentro da cobertura que você precisa compreender é que nós temos os tipos de financiamento pelo SBPE, que são casas aí de médio a alto padrão, e nós temos as casas populares do Minha Casa Minha Vida. Esses tipos de financiamentos, nós temos o seguinte: no caso do SBPE, é aceito a laje impermeabilizada sem a cobertura. No caso do Minha Casa Minha Vida, você obrigatoriamente precisa ter uma cobertura em telha cerâmica ou uma cobertura em telha de concreto ou outro material que seja superior a esses dois aqui citados. Basicamente é isso no Minha Casa Minha Vida. E além deste quesito aqui da cobertura do seu imóvel, você precisa prestar atenção, por exemplo, nas paredes. Todas as paredes do seu imóvel, todas, sem exceção, precisa ter a aplicação de reboco, precisa ser em alvenaria, precisa ter a aplicação de reboco, maciado, desempenado e receber o acabamento em pintura, tanto do lado externo quanto do lado interno. Você precisa se preocupar com isso, porque não pode ter ali partes de tijolo aparente. E aqui nós vamos também para as áreas molhadas, as áreas úmidas. Por exemplo, a área do box precisa ter ali a faixa impermeável de até 1,5 m de altura. O que é esta faixa impermeável? É o revestimento cerâmico nas paredes. O revestimento cerâmico precisa ser aplicado aí nas paredes. Lembrando para você aqui que nós estamos falando deste financiamento para pessoas físicas, para uma pessoa que vai fazer este financiamento para uso próprio, para o seu uso pessoal. É neste caso que estamos falando aqui do Minha Casa Minha Vida. Nesta situação, você precisa prestar atenção nisso, e estava aqui falando sobre o revestimento das áreas molhadas. É uma faixa impermeável de até 1,5 m. Esta faixa impermeável é a aplicação de um revestimento cerâmico aí nas paredes. Geralmente eu, quando faço, já aplico o revestimento cerâmico na parede inteira, porque às vezes sai mais barato do que você fazer um acabamento até uma faixa de 1,5 m e depois com uma pintura acima desta faixa. Particularmente sai mais econômico você aplicar cerâmica de baixo custo aí em toda a parede. É preciso também que no entorno da sua construção, no entorno da sua casa, dentro do seu terreno, tenha uma calçada com uma faixa ali mínima de 50 centímetros de largura, com desnível da água da parede para a parte externa da parede, para fora. Ou seja, para que serve isso? Para que não tenha ali acúmulo de infiltração de água na parede, no pezinho da parede da sua casa. É obrigatório que tenha isso. E também nós pensamos aqui nas áreas de serviço, a área de serviço para a aprovação desse tipo de financiamento. Quando ela está fora da construção, ela está na área externa, obrigatoriamente ela tem que ter uma cobertura, no mínimo ali, para proteção dos equipamentos da área de serviço, da área da lavanderia. É assim que funciona a aprovação. Basicamente, eu falei aqui de alguns itens básicos que você precisa ter. Dentre esses itens básicos, você também precisa ter o piso instalado, o piso cerâmico, o piso em porcelanato. Ele precisa estar aplicado aí na casa para que tenha este tipo de financiamento, ou seja, um piso acabado. Ainda que ele tenha um produto com um custo mais em conta, mais barato, é importante que este piso esteja acabado e finalizado. Galera, este foi o vídeo de hoje, no qual eu falei alguns segredos básicos aí da construção para um financiamento pela Caixa, seja pela Minha Casa Minha Vida, seja pelo SBPE. Ok, galera? Falando de cidade, Ed Vieira, arquiteto.